Bom, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo mini-curso, ministrado pela equipe de corrosão do CEPEL. Eu sou Alberto Ordini, do Laboratório de Corrosão, e hoje vamos falar sobre preparação de superfície. Bem, o nosso curso ele está organizado em 5 módulos. No módulo 1, vamos falar um pouco sobre conceitos gerais e boas práticas anticorrosivas. O módulo 2, sobre a importância da preparação de superfície na pintura industrial. No módulo 3, falaremos sobre os métodos de ação química e de ação mecânica na etapa de preparação de superfície. No módulo 4, trataremos sobre parâmetros de avaliação da preparação de superfície, como grau de limpeza, perfil de rugosidade e contaminantes invisíveis. E no módulo 5, vamos dedicar um pouco sobre o tema de preparação de superfície na pintura de aço galvanizado. Então, continuando aqui, vamos iniciar o módulo 1, onde falaremos de conceitos gerais de corrosão e boas práticas anticorrosivas. Então, nesse módulo, nós vamos falar um pouco sobre corrosão e medidas preventivas para se evitar problemas de corrosão. É um módulo introdutório, onde a gente trabalha um pouco os conceitos gerais na área de corrosão, certo? Bom, a corrosão ela é um processo natural em que o metal ele retorna àquela condição que ele é estável encontrada na natureza, ou seja, a sua forma de óxido, né? Geralmente, os processos corrosivos precisam de água e oxigênio para acontecer. Então, bastando esses elementos, bastando condução de elétrons e um meio corrosivo, a gente pode ter aí um processo de corrosão acontecendo com algum material metálico. E temos vários exemplos no nosso dia a dia. Então, a velocidade com que um processo corrosivo vai acontecer depende da interação de 3 fatores. O material metálico, que a gente cita aqui entre os principais, aço carbono, zinco, cobre, alumínio, aço inoxidável, aço galvanizado, certo? O meio corrosivo, que a gente também pode classificar em atmosfera, solo e águas naturais, e dentro desses meios corrosivos, a gente tem fatores que podem acelerar o processo corrosivo, como incidência de ventos, presença de particulados, no caso da atmosfera, poluentes, no caso do solo, atividades de bactérias, certo? Nas águas naturais, matéria orgânica, ok? Gases dissolvidos. Então, a gente tem uma série de fatores que podem acelerar o processo corrosivo dentro dos meios onde os materiais vão estar instalados. E as condições operacionais também é o terceiro fator que vai atuar na velocidade de um processo corrosivo. Nesse caso, a gente tem que considerar condições de imersão, presença de concreto, micro-organismos, solicitações mecânicas, certo? Então, para ilustrar o que a gente está falando, vamos apresentar aqui uma chapa de aço carbono, que é uma liga de ferro, tá certo? E após 1 ano e meio de exposição numa atmosfera urbana. Então, você vê os efeitos da corrosão, uma camada de corrosão vermelha nessa chapa, de forma homogênea em toda a superfície. Quando a gente tem o mesmo material numa atmosfera marinha, olha a diferença do efeito, certo? Então, aqui ilustra muito bem o que a gente falou, que o processo corrosivo e a sua velocidade vai depender muito da conjugação do material com o meio corrosivo e com a interação que existe entre esses dois, certo? Temos alguns outros exemplos, porque geralmente quando a gente fala de corrosão,
a gente associa muito ao ferro, né? O ferro, o produto de corrosão do ferro é o que a gente chama de ferrugem, mas os outros materiais que a gente já citou no slide anterior também corroem, né? E dependendo do meio que eles estão instalados, essa corrosão pode ser de forma danosa, prejudicial, ou mesmo formando produtos de corrosão protetores. Temos o exemplo aqui do cobre, tá certo? Então, vemos aqui uma malha de cobre, tá certo? Num item de aterramento de uma estrutura do setor elétrico. Então, a gente vê esse cobre já enegrecido, né? Nesse caso aqui, a integridade do material ela está preservada. Então, o produto de corrosão é um produto que a gente diz que é um produto protetor e forma uma camada passiva sobre o material, em função das condições de exposição em que o material se encontra, que favoreceram a formação dessa camada protetora. Mas você tem aqui no seu lado direito uma outra imagem que já mostra uma corrosão intensa do cobre, né, a ponto de danificar a peça, danificar a sua estrutura mecânica, certo? Então, neste caso, a gente tem que a conjugação do material com um meio específico proporcionou esse intenso processo corrosivo, certo? Da mesma forma, a gente tem aqui outro exemplo para o alumínio, né? Alumínio, muito encontrado nas esquadrias de alumínio, ele é um metal bastante ativo e que rapidamente, logo após a sua fabricação, forma o óxido de alumínio, que é um produto de corrosão protetor. E as esquadrias de alumínio elas se conservam por conta disso. Mas a gente tem um outro exemplo aqui no setor elétrico, que por uma condição bastante específica de exposição, em que houve uma corrosão degradante da peça de alumínio, a ponto dela perder espessura e integridade física, ok? Então, para vocês verem, esses exemplos ilustram como que, para um determinado meio, pode haver um processo mais acelerado de corrosão ou não, certo? Bom, mas a corrosão, ela pode ser evitada com medidas preventivas durante o projeto das estruturas e também por ações adequadas na manutenção. É o que a gente chama de boas práticas anticorrosivas. Elas ampliam o tempo de operação dos equipamentos e estruturas e reduzem custos. Vamos citar alguns exemplos dessas boas práticas. Aqui destacamos os cantos vivos, né? Então, cantos vivos são arestas das estruturas que geralmente numa proteção por pintura, a espessura da pintura ela fica mais deficiente nessas arestas. E por ali você tem o início do processo corrosivo. Então, se já no projeto das estruturas, dos equipamentos, você puder trabalhar com um canto arredondado ou com um canto quebrado, isso vai te aprimorar a proteção anticorrosiva da sua estrutura. É uma boa prática anticorrosiva. Outra boa prática é usar soldas contínuas e limpas. Nós temos aqui na direita o exemplo de uma solda contínua e limpa, né? A gente não deve deixar respingos de solda, resquícios de material da solda, porque tudo isso vai constituir um ponto falho na sua pintura, que geralmente vem depois dessa etapa de soldagem, certo? Ou do seu revestimento. Então, a gente tem aqui uma boa prática, exemplificada pela figura da direita, e uma prática inadequada pela figura da esquerda, ok? Então, continuando os exemplos, usar proteção de arestas e soldas, o que a gente chama de demão de reforço. É muito importante a demão de reforço. Nas arestas é uma demão a mais de tinta, de pintura industrial, tá certo? Pode ser entre cada demão ou a critério da obra, de forma que você protege mais aquelas partes da peça onde a pintura geralmente é mais deficiente, ok?
Devemos também prever acesso para manutenção. A pintura não é eterna, então acaba que, com o passar do tempo, é necessário fazer manutenção no seu equipamento, na estrutura. Então, aqui temos um exemplo de um equipamento que é muito difícil fazer uma preparação de superfície nessa região, porque não se previu no projeto do equipamento o acesso à manutenção aqui. Então, a pintura, qualquer serviço de manutenção nessa área pode ficar ineficiente. Bom, outra boa prática é evitar frestas por soldas descontínuas. Geralmente, nessas frestas, você não consegue realizar uma proteção anticorrosiva adequada. E, quando as estruturas estão expostas ao tempo, é o primeiro local onde vai haver o aparecimento de corrosão. Então, antes da pintura, numa soldagem de peças de uma estrutura, o ideal é se trabalhar com soldas contínuas para se evitar frestas depois que a pintura for realizada, ok? Bom, geralmente porcas, parafusos, eles são elementos da estrutura que tenha uma proteção anticorrosiva mais deficiente. Então, nesse caso, a gente deve se preocupar com a proteção desses itens por meio de massas, né, que a gente encontra no mercado aí disponíveis, né, massas de resina epóxi, que podem entrar no conjunto do seu sistema de pintura, certo? Isso vai prolongar muito a vida útil das porcas e parafusos e das frestas também. Falando em frestas, a gente deve evitar esse tipo de situação e prever o escoamento de água nas estruturas e evitar frestas. Então, sempre que possível, trabalhar com estruturas que apresentem escoamento, e as frestas elas devem ser isoladas também por uma massa, pode ser uma massa epóxi, né? E existem vários produtos no mercado com essa função, ok? Então, é uma boa prática para evitar a corrosão por fresta. Bom, temos ainda a chamada corrosão galvânica, que é aquela onde a gente tem o contato elétrico de diferentes materiais. Citamos o exemplo aqui do ferro e do zinco. Em função das diferenças de propriedades entre esses materiais, né, o que a gente chama de anódico? Anódico é aquele que tem maior tendência a se corroer, e catódico é aquele que tem menor tendência a se corroer. Então, a gente colocou aqui numa escala o cobre, material mais para o lado catódico, zinco, magnésio e alumínio mais para o lado anódico, né? Então, quando você tem dois materiais em contato, um vai ser anódico em relação ao outro, significa o quê? Que um vai corroer e o outro vai ficar protegido, né? Esse é o princípio da proteção catódica, ok? Que é um sistema de proteção anticorrosiva muito utilizado. Então, a gente deve evitar corrosão galvânica, certo? Temos o exemplo aqui de uma malha de aterramento, onde o revestimento já não existe mais, e você tem a malha de cobre em contato com parafuso que um dia deve ter sido galvanizado, né? Tinha uma camada de zinco ali. Então, o zinco com o cobre, o zinco é anudo, então a tendência é esse parafuso aqui, depois que o zinco for consumido, vai expor o ferro, né? A tendência vai ser que esse material ele se corroa. Com o tempo, você vai acabar perdendo essa peça, essa porca, esse parafuso, que é uma peça de fixação importante da sua estrutura, né? Então, como a gente pode evitar esse tipo de problema? Se você precisa ter o contato elétrico entre os materiais diferentes, para evitar a corrosão galvânica, é importante evitar que esse contato esteja numa área de estagnação de água, porque acelera o processo corrosivo, e também usar uma camada de isolamento que impeça o contato desse par metálico com o meio ambiente. Então, quando a gente corta o contato com o meio ambiente, a gente também evita o problema de corrosão, certo? Outro problema bastante comum, e a gente até vê muito no setor elétrico, é a chamada aeração diferencial, certo? Na zona de afloramento.
que é aquela região que separa dois meios corrosivos, por exemplo, água e solo, por exemplo, água e ar, solo e ar. Então, nesse caso, um instantinho. Então, nesse caso, a gente vai ter o problema de corrosão na zona de afloramento por uma diferença de aeração, certo? Você tem, numa área um pouquinho abaixo da superfície de separação dos dois meios, um intenso processo corrosivo. Então, como fazer para evitar esse tipo de situação? Usar um revestimento. Então, a prática comum no setor elétrico, nas estruturas enterradas, por exemplo, você pintar, né, usar um revestimento anticorrosivo, pintando meio metro acima da estrutura do nível do solo, acima do nível do solo, e 1 metro abaixo do nível do solo, ok? Agora, que tipo de revestimento se deve utilizar, certo? Então, dentre as boas práticas anticorrosivas, está também o uso de esquemas de pinturas adequados à agressividade do meio, certo? Não é qualquer pintura que a gente vai utilizar. A gente precisa conhecer o substrato e a gente precisa conhecer o meio corrosivo e aí saber projetar, né, ter o conhecimento técnico para projetar adequadamente o que a gente chama de um esquema de pintura, certo? Então, o esquema de pintura, pela definição da norma ABNT-NBR 15156, que é a norma de pintura industrial, a norma de terminologia em pintura industrial, o que é o esquema de pintura? É o detalhamento do preparo da superfície, sistemas de pintura, cores, espessura seca e métodos de aplicação. Então, ali no seu esquema de pintura está amarrado toda a especificação técnica necessária para que você tenha uma boa preparação, uma boa proteção anticorrosiva. A gente vai deixar esse assunto de esquemas de pintura e de pintura industrial para o minicurso de amanhã, nesse mesmo horário, às 10 horas, já aproveitando para convidar todos vocês, né, mas eu apenas cito aqui como uma introdução e uma boa prática anticorrosiva o uso de esquemas de pintura adequados à agressividade do meio. E a gente fala aqui também nessa definição do preparo de superfície. Então, nesse esquema, vocês podem ver o que inclui o esquema de pintura. O substrato, para cada substrato um esquema de pintura adequado, a sua preparação de superfície, a tinta de fundo, que é aquela que vai ficar diretamente em contato com o substrato, uma tinta intermediária e uma tinta de acabamento. São tintas com funções especiais, são tintas industriais adequadas para a proteção de substratos metálicos, certo? Dessa forma, então, nós encerramos o módulo 1, onde tratamos de corrosão de uma forma geral, falamos de alguns conceitos e medidas preventivas para se evitar a corrosão. E aí, eu vou lançar aqui uma pergunta-chave sobre o módulo 1, para vocês ficarem aí pensando e tentar responder, tá certo? Qualquer dúvida a gente pode esclarecer ao final da apresentação, ou vocês podem depois rever a nossa apresentação no YouTube e tentar responder essa pergunta. Fica como um desafio, ok? E a pergunta-chave do módulo 1 é: como ocorre o processo de corrosão galvânica e como fazer para evitá-lo, ok? Eu não vou responder, deixo aí para vocês pensarem um pouquinho, certo? Então, dessa forma, a gente inicia agora o módulo 2, onde nós vamos falar da importância da preparação de superfície na pintura industrial. Então, nesse módulo, nós vamos discutir quais são os efeitos da preparação de superfície na pintura, quais são os graus de intemperismo de aço carbono e quando a preparação de superfície não atende a requisitos mínimos. O que acontece? Então, nós vamos discutir um pouco esses tópicos aqui com vocês, a fim de esclarecer e de
deixar evidente a importância da preparação de superfície na pintura industrial, certo? Bom, existem muitos métodos de proteção anticorrosiva, né? A gente está citando aqui os revestimentos protetores, né? Revestimentos a gente fala de forma mais ampla, não somente as tintas industriais, mas podemos também ter aí revestimentos metálicos, cromatizações, enfim, vários tipos de revestimento, certo? E a função deles é atuarem como uma barreira, né, a princípio, né, atuar como um material que separa o metal do meio corrosivo, impedindo o desenvolvimento de reações anódicas e catódicas. Enfim, impedindo que ocorra o processo corrosivo do metal. Por quê? Porque existe uma barreira ali sobre a superfície metálica, certo? Agora, para que essa barreira funcione, né, para que esse revestimento protetor funcione, certo? Ele pode ter também ali agentes inibidores de corrosão, agentes anticorrosivos, né? Pode ter outras funções além do que somente uma barreira de proteção, mas isso a gente também vai deixar esses detalhes para amanhã, né? Para o mini curso de amanhã de pintura anticorrosiva, certo? Mas focando aqui na nossa preparação de superfície. Então, o pré-requisito primordial, essencial, fundamental, e a gente pode usar aqui um monte de sinônimos, certo? Para que a gente tenha uma boa atuação dos revestimentos protetores, é o preparo de superfície, certo? Então, o objetivo do preparo de superfície é remover impurezas que podem provocar falhas no revestimento, promover a aderência do revestimento com o substrato, e ao fazendo isso, a preparação de superfície vai garantir que o seu revestimento apresente um bom desempenho anticorrosivo, certo? Se não tiver cuidados na preparação de superfície, né, o que acontece? A gente traz um exemplo aqui para mostrar para vocês, tá certo? Então, você acaba tendo falhas prematuras na pintura por efeitos, né, por consequência de uma preparação de superfície ineficiente, certo? Não adequada para o sistema de pintura aplicado, ok? Bom, trazemos aqui um exemplo do setor elétrico, certo? De boa prática anticorrosiva, para também ilustrar o que a gente está falando, certo? Então, vocês veem essa estrutura aqui, numa pintura de manutenção, é uma estrutura que ainda apresenta integridade mecânica, ainda tem boa espessura, uma estrutura de sustentação que estava enterrada, e ela pode ser recuperada por pintura? Sim, ela pode, ela deve ser recuperada por pintura, e isso vai ampliar bastante a vida útil dela, mas é simplesmente pegar uma tinta, um revestimento e aplicar sobre essa superfície. Se você fizer isso, vai estar gastando homem-hora, mão de obra, material, e em pouco tempo vai haver falhas prematuras na sua pintura. Então, a boa prática anticorrosiva indica uma preparação da superfície anteriormente à aplicação de tintas, tá certo? De revestimento anticorrosivo. E aqui a gente mostra o exemplo, após a preparação de superfície, como fica a estrutura limpa, tá certo? E adequada para receber a pintura industrial. Bom, citando aquele exemplo da zona de afloramento, né, de uma estrutura que vai ser enterrada, né, e você vai pintar meio metro acima do nível do solo e 1 metro abaixo do nível do solo, como uma boa prática de proteção de uma estrutura, de uma grelha enterrada, né? Então, aqui a estrutura, a gente mostra ela logo após a preparação de superfície, veio com a tinta, com as tintas, né, com o esquema de pintura completo, aplicou-se, depois enterrou. Então, você tem essa estrutura pintada e protegida, vai conservar muito mais tempo, ok? Bom, a gente vai focar a nossa apresentação daqui para frente no aço carbono, certo? Então, vou falar algumas particularidades aqui do aço carbono, fazer um pequeno parênteses, porque vai ser importante para o entendimento da preparação de superfície de aço carbono,
Ao final, no módulo 5, a gente vai dedicar um pouquinho da preparação de superfície ao aço galvanizado, certo? Os dois materiais que são talvez os mais utilizados pelo setor elétrico, certo? E bastante utilizados em outros setores também, de modo geral, ok? Bom, então, eu quero destacar aqui uma característica do aço carbono, que ele quando é produzido pelo processo de laminação a quente, certo? Esse processo de laminação a quente é a forma de, depois que o aço é produzido na siderúrgica, é a forma de tornar o material, né, transformar o material em chapas, né, chapas metálicas e cada vez de menor espessura. Certo? Então, essas chapas, em altas temperaturas, a torno de 1000 graus ou até mais, elas passam por rebolos e elas vão sendo conformadas, tá certo? O material vai sendo conformado em chapas cada vez menores. E durante o seu resfriamento, após esse processo de laminação a quente, se forma na superfície o que a gente chama de carepa de laminação, certo? Esse conceito de carepa de laminação é muito importante para quem trabalha com pintura industrial, por isso que a gente está destacando aqui, certo? Então, a carepa de laminação se forma no aço carbono após seu processo de laminação a quente, decorrente do resfriamento da peça. Essa carepa é constituída de óxidos, né? São óxidos, é um produto de corrosão do aço, né? Que são óxidos formados a alta temperatura, né? Pelo efeito da alta temperatura. Ok? E ela tem esses óxidos, né? Esse material oxidado que fica na superfície da chapa, ele tem características muito particulares, né? Então, a gente apresenta aqui uma foto para vocês de uma chapa de aço carbono com carepa de laminação, certo? Então, quais são as características particulares dessa carepa? Ela é um revestimento bastante duro, né? Uma camada óxica bastante homogênea em toda a superfície, bastante duro, e é uma camada que tem um coeficiente de dilatação térmica diferente daquele do metal base. Então, quando esse material é exposto a ciclos térmicos, né, ao meio ambiente, né, quando o aço com carepa de laminação é exposto, o que acontece? Devido à contração, a gradientes de temperatura naturais que ocorrem no intemperismo natural, certo? Então, devido à contração, à expansão da peça com a temperatura, essa chapa, a carepa, ela vai trincando, certo? Porque ela tem uma dilatação térmica diferente do metal base. É um revestimento mais duro que o metal base. Então, ela vai trincando, vai abrindo poros na sua superfície, tá certo? Que chegam até o metal base, e aí começa a haver um processo de corrosão do metal base e desplacamento da carepa na superfície. Então, a gente classifica esse estado de oxidação, quando o metal está com a carepa de laminação intacta, de grau A. Essa classificação é segundo a norma ISO 8501-1. A gente já vai falar da norma, ok? Então, é o grau A de intemperismo. Quando começa a haver a oxidação do metal base pelo trincamento da carepa e entrada do meio corrosivo, isso quando o metal com a carepa é exposto ao ambiente, sem nenhum revestimento, ok? A gente atinge o que a gente chama de grau B, de intemperismo, que você vai ter pontos de corrosão do metal base e já áreas onde a carepa já desplacou, certo? Esse grau B, ele vai se intensificando com o tempo, à medida que a peça ela fica exposta ao intemperismo natural. Vocês estão vendo aqui, ó, mais áreas de corrosão em relação à imagem anterior e menos áreas de carepa, que é a parte escura, de carepa de laminação, ok? Aqui é um grau B, em que quase toda a carepa de laminação já foi solta da superfície. Você ainda tem um pouco aqui nessa região, aqui do meio, mas a maior parte da área do seu corpo de prova está com corrosão vermelha do material.
E aí, quando toda a carepa é solta da superfície, você tem o que a gente chama de grau C, segundo a norma ISO 8501, tá certo? Então, no grau C, não existe mais nenhuma carepa de laminação na superfície e toda a superfície ela tem um produto, uma corrosão generalizada do aço carbono, do metal, que estava sob a carepa de laminação, tá certo? E que está homogeneamente distribuído na superfície, certo? O grau D é um grau mais intenso ainda de corrosão, em que, além da corrosão superficial, você começa a ver a corrosão em alvéolos, em profundidade, e a peça ela começa a perder espessura e começa a perder material de forma bastante intensa. Certo? Qual é o melhor momento para se fazer manutenção de uma peça? É o grau C, certo? Que você ainda tem bastante integridade da peça, pode remover todo esse produto óxido e aplicar aqui uma pintura anticorrosiva para proteger a sua peça, se ela não foi protegida desde o início, tá certo? Ok? Então, como eu falei, a norma ISO 8501-1, ela apresenta esses graus de intemperismo que são importantes de se conhecer, porque a partir deles vai se definir o processo de preparação de superfície mais adequado, ok? Isso que nós vamos discutir nos próximos módulos. Então, você tem aqui o grau A, com a carepa de laminação ainda intacta, o grau B, com carepa e produto de óxido. O grau C, a carepa já foi solta, somente produto de óxido, e o grau D já apresentando corrosão em alvéolos, ok? Então, continuando aqui no nosso módulo 2, nós vamos apresentar aqui qual é a importância, né, de se fazer uma preparação de superfície e como isso vai impactar no desempenho da sua pintura anticorrosiva. Certo? Então, a primeira função de uma preparação de superfície é remover contaminantes da superfície, ok? Produtos de corrosão, óleos, graxas, pintura antiga e carepa de laminação, certo? Quem trabalha com proteção anticorrosiva, com pintura anticorrosiva, deve sim se preocupar muito com a remoção da carepa de laminação antes da pintura, né? Por quê? O que acontece se a gente pintar em cima de carepa de laminação? Você tem aqui um esquema do aço, a carepa e a tinta. Como eu falei, devido aos ciclos térmicos encontrados na natureza, a carepa ela vai trincar toda, porque ela tem um coeficiente de dilatação térmica diferente daquele do material base, certo? E aí, com isso, ela vai acabar ocasionando trincas na sua pintura também, por onde vai passar oxigênio e umidade, que são os elementos principais para a gente ter processos de corrosão pelo mecanismo eletroquímico, né? E aí a gente vai acabar tendo corrosão sob a carepa e desplacando não só a carepa, mas também a tinta. Então é um trabalho que vai ter que ser refeito em pouco tempo. Se pintar em cima de carepa, vai ser necessário refazer o trabalho em pouco tempo. Além disso, a carepa de laminação ela é bastante lisa, né? Então, ao pintar na carepa, em algumas áreas, a gente destaca aqui nessa imagem, a tinta simplesmente não vai aderir, porque é uma chapa muito lisa, né? E aí a tinta não tem aderência suficiente, a gente precisa criar uma certa rugosidade na superfície, que é o que a gente vai falar no próximo módulo, certo? A gente trouxe aqui um exemplo de uma mesma peça, onde foi feita a pintura em cima de carepa de laminação, uma parte onde a pintura não aderiu, né? E uma parte aonde aderiu, com o tempo de exposição, você acaba tendo a corrosão sob a carepa e desplacando a sua pintura. Ou seja, é um trabalho que vai ter que ser todo refeito, vai ter que se remover toda essa pintura, toda a carepa e refazer novamente. É um retrabalho, é mais custo para a empresa. Então, o ideal é começar com a preparação de superfície, seguindo uma boa prática anticorrosiva desde o início da pintura, tá certo? Bom, uma outra função da preparação de superfície é gerar um perfil de rugosidade, certo? Que a gente chegou a falar um pouquinho agora quando falamos da carepa,
né? Tacarepa, por ser muito lisa, ela não tem rugosidade nenhuma, então a tinta não adere muito bem, né? Então, o que é o perfil de rugosidade? Bom, a gente tem duas microscopias aqui de esquemas de pintura, onde vocês podem ver na base o substrato, uma tinta de fundo vermelha e uma tinta de acabamento branca. Dois exemplos diferentes. Qual é a diferença aqui? É uma seção transversal, tá certo? A gente está vendo uma imagem de microscopia de seção transversal. Qual é a diferença aqui? A diferença é que no primeiro caso, você tem uma superfície completamente lisa de substrato e logo em seguida a camada de tinta, porque você vê uma linha de separação. E aqui você tem uma superfície bastante rugosa de substrato, que é o que a gente chama de um perfil de rugosidade. Então, esse substrato ele foi tratado, foi gerado um perfil de rugosidade aqui nele, e que vai ser importante para uma melhor aderência da tinta, do esquema de pintura como um todo, no substrato, certo? Então, quando a gente não realiza uma rugosidade na superfície, né, o que acontece? Esse tipo de coisa aqui, né, a gente traz aqui um exemplo de uma superfície completamente lisa, onde foi aplicado um esquema de pintura e ele não teve nenhuma aderência por conta da falta de rugosidade na superfície, certo? Então, outra função da preparação de superfície é também remover os sais solúveis, né? O que são esses sais solúveis? São poluentes que existem na atmosfera, né? A gente coloca aqui sais de cloreto, sais de sulfato, né? Compostos químicos resultantes da atmosfera marinha, no caso do cloreto, resultantes da atmosfera industrial, no caso dos compostos de enxofre, certo? De atmosferas urbanas também, emissões veiculares, né? Então, são poluentes que a gente tem que podem ficar aderidos na superfície, certo? E qual é o efeito desses poluentes? Se eles estão aderidos na superfície, você aplica uma pintura por cima, eles vão acabar por acelerar a permeação da água através da película, por um efeito de uma pressão osmótica, certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui no mecanismo, mas é um mecanismo que já está bastante estabelecido na literatura, a gente cita aqui uma das principais literaturas que tratam desse mecanismo, pelo fato de você ter produto de corrosão entre o substrato e a pintura, você acaba acelerando a entrada de água através da película. Essa água hidrata os poluentes que estão aqui, os compostos químicos, eles aumentam de volume, geram empolamento, né? A gente tem uma figura aqui exemplificando o empolamento da pintura, e esse sal hidratado, né, esse composto químico hidratado, reage com aço, que está logo abaixo, e acaba acelerando a corrosão do material metálico, do aço, tá certo? Então, essa é a questão também, porque não se deve deixar sais solúveis, né, contaminantes salinos, contaminantes das emissões veiculares, industriais, não deixar esses contaminantes na superfície, porque eles também podem acelerar o processo de corrosão sob a pintura, ok? Então, a gente sumariza aqui as principais funções de uma preparação de superfície, já destacamos a importância, certo? Então, acho que ficou bastante claro para vocês verem como é importante ter o cuidado com a preparação de superfície. Por ela, a gente remove contaminantes, gera um perfil de rugosidade e remove os sais solúveis. Então, assim, você promove condições adequadas para a aderência mecânica e química dos revestimentos e isso vai garantir um bom desempenho da pintura anticorrosiva. Aqui mostra a imagem de uma superfície antes da preparação e após a preparação de superfície, mesmo com presença de alvéolos, ela está numa condição adequada para receber uma pintura anticorrosiva, que, se for bem projetada, vai ampliar a vida útil da peça aí por muitos anos, certo? Então, nesse módulo 2, nós finalizamos a importância da preparação de superfície na pintura industrial, destacamos os efeitos da preparação de superfície na pintura, conceituamos os graus de intemperismo do aço carbono, que vão ser importantes para o próximo módulo, e mostramos alguns exemplos aqui quando a preparação de superfície não atende os requisitos técnicos mínimos para permitir um bom desempenho da pintura,
certo? E da mesma forma que no módulo 1, a gente deixa aqui para vocês uma pergunta-chave, né? Depois de vocês terem assistido o nosso módulo 2, né? Quais são as funções da preparação de superfície? A gente falou bastante aí, né? Então deixamos aí a pergunta para vocês refletirem no assunto, ok? E qualquer dúvida podemos discutir ao final da apresentação e também vocês podem rever a apresentação no YouTube, que vai ser disponibilizada, certo? Então, vamos iniciar o nosso módulo 3. Nesse módulo, vamos discutir os métodos de ação química e de ação mecânica na preparação de superfície, certo? Então, vocês vamos organizar esse módulo nesses itens que estão aqui dispostos. Primeiro, falar dos métodos de limpeza de ação química, pré-tratamento químico, aplicado anteriormente à pintura, e métodos de limpeza de ação mecânica, ok? Bom, então, o objetivo da preparação de superfície já foi bastante discutido, certo? Remover da superfície produtos de oxidação, óleos, graxas, pintura antiga, carepa de laminação, promover a aderência dos revestimentos. E agora a gente vai ver que métodos a gente pode usar para realizar esses objetivos, tá certo? Bom, a gente destaca aqui, faz uma itemização e vamos discutir com mais detalhe cada um deles, né? Então, quais são os métodos, né? A limpeza com solventes, certo? A gente tem os métodos de limpeza que a gente chama de ação química, que tem uma ação química, certo? Desengraxe alcalino, uma decapagem ácida. Existem pré-tratamentos para promover a aderência de revestimentos, a gente cita aqui como exemplo a fosfatização, e os métodos de limpeza de ação mecânica, pelo uso de ferramentas mecânicas e manuais, jateamento abrasivo seco ou úmido, certo? E hidrojateamento sem ou com abrasivo. Então, nós vamos concentrar agora o nosso curso nesses métodos, tá certo? E falar de algumas particularidades de cada um, certo? Então, a limpeza com solventes tem por objetivo a remoção de óleos e graxas. Então, se você deixa óleo e graxa na sua pintura, você acaba gerando uma desestabilização da pintura, do revestimento, e podem aparecer o que a gente chama de olho de peixe, tá certo? O que se chama de são poros, porosidades, enfim, são defeitos que vão surgir na sua pintura em função de se deixar na superfície óleos e graxas, certo? Bom, então, como é que a gente pode remover esses materiais? Através de um desengraxe, né? Podemos usar os solventes, tá certo? Geralmente em situação de campo a gente pode usar solventes, né? Em pintura de manutenção, certo? Mas em escala industrial podemos fazer desengraxe alcalino, que remove óleos, tá certo? Decapagem ácida já serve para remover produtos de corrosão, carepa de laminação também. E é importante que depois de usar esses produtos químicos para limpeza, se faça a lavagem da superfície, porque também não se pode deixar esses produtos químicos na superfície e aplicar um revestimento, porque eles vão ser contaminantes também da superfície, certo? Então, é sempre importante destacar as etapas de lavagem após os tratamentos para limpar resíduos químicos da superfície, ok? E a gente cita aqui um exemplo, mostra aqui visualmente, para vocês verem uma chapa de aço carbono corroída, no seu lado esquerdo, e no seu lado direito, após uma decapagem ácida, de forma controlada, você vê que ela remove completamente os produtos de corrosão e deixa a chapa limpa, né? Se ela tiver ainda espessura adequada, se ela ainda puder ser utilizada, ela estaria pronta para receber um revestimento protetor e ampliar a vida útil dessa chapa, tá certo? Bom, existem os pré-tratamentos, né, para promover a aderência de revestimentos, certo? A gente vai falar de preparação de superfície por ação mecânica, mas nem sempre é possível usar uma ação mecânica. Então, a gente usa os tratamentos químicos para limpeza de superfície e logo em seguida, o que a gente chama de um pré-tratamento à pintura, né, que são aquelas camadas
geradas também por um processo químico, certo? Que tem a função de promover a aderência do revestimento logo em seguida, certo? A gente cita aqui o caso da fosfatização, que é a formação de uma camada fina de fosfatos sobre a superfície metálica. Ela pode ser obtida por imersão ou aspersão da solução sobre as peças. Então, ela vem de um processo industrial, tá certo? Então, você tem ali a peça sem tratamento, com óleos, com ferrugem, com óxidos. Então, faz um desengraxe alcalino, faz uma decapagem ácida, sempre considerando que existem aqui as etapas de lavagem entre esses processos, e aí vai para um banho de fosfatização, onde vão crescer aqui cristais, tá certo? Cristais, existe também uma selagem com sais de cromato, né, com banho de cromato, e você tem ao final a sua peça fosfatizada. A gente mostra aqui as imagens, né, a condição inicial, após limpeza, e após fosfatizado uma imagem de microscopia, a gente vê essa morfologia de agulhas, tá certo? E que criam ali uma micro-rugosidade que vai ser importante para a aderência do revestimento por pintura, certo? Bom, então, a gente fala sobre os métodos de limpeza de ação mecânica, e aí a gente vai atuar mecanicamente sobre uma superfície para remover dessa superfície produtos de corrosão, carepa de laminação, para remover pintura antiga, e cada processo que a gente vai discutir a partir de agora vai ter a sua função específica e vai ser capaz de remover o contaminante específico, tá certo? Então, entre os métodos, a gente cita aqui ferramentas mecânicas e manuais, jateamento abrasivo ou seco e hidrojateamento sem ou com abrasivo, certo? Então, os métodos manuais são aqueles que você vai realizar um esforço físico sobre a superfície com algum tipo de ferramenta, certo? A gente tem aqui as escovas de aço, tem as espátulas, marteletes, as lixas, as mantas abrasivas. Então, o operador manualmente vai realizar o esforço mecânico sobre a superfície. As ferramentas mecânicas, elas já te dão um pouco mais de conforto, ainda é um trabalho manual, mas usando uma ferramenta mecânica, e ela, às vezes, é por alimentação elétrica, alimentação pneumática, então a própria ferramenta, ela vai limpando a superfície conforme você vai aplicando ela sobre a superfície. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma lixadeira elétrica, tá certo? Então, aqui na sua esquerda, uma superfície ainda com corrosão, com grau C de intemperismo, uma superfície de aço carbono, e após uma limpeza com uma lixadeira elétrica, você consegue remover quase que todo o óxido que estava aderente, mas ainda fica com esse aspecto escurecido, ganha um certo brilho metálico, e a gente obtém aqui o melhor grau de limpeza que é possível se obter com esse tipo de ferramenta, que é classificado como grau de limpeza ST3, segundo a norma ISO 8501, tá certo? Bom, a gente tem aqui outro exemplo de uma peça que foi tratada agora com uma pistola de agulhas, é outro tipo de ferramenta, tá certo? Então, aqui é o estado inicial da peça, a gente já está aqui com um grau D de intemperismo, que a peça já apresenta corrosão em alvéolos, tá certo? E ao usar a pistola de agulhas, o melhor grau de limpeza que é possível com esse tipo de ferramenta é o grau de limpeza ST3, segundo a norma ISO 8501, que você tem aqui ainda óxidos aderidos, que não conseguem ser removidos, e você vai ter esse brilho metálico na superfície, tá? Então, aqui a gente apresenta para vocês visualmente o que é o grau de limpeza ST3, né? Aquele melhor grau que é possível com esse tipo de ferramenta que a gente apresentou e que gera um certo perfil, um brilho metálico. Nesse grau de limpeza, se a gente puder ver a estrutura transversalmente, você vê que aqui mostra uma imagem como está a estrutura ainda com camada de óxido, depois que se passa a ferramenta, você ainda vai ver que vai ficar óxido nos alvéolos quando a gente faz uma análise de microscopia, tá certo? Então, esquematicamente, o grau ST3, ST2, é aquele que só retira o óxido
né, que está acima dos alvéolos, né? Dentro dos alvéolos você ainda fica com camada de óxido aderida, porque a ferramenta não consegue chegar até lá, ok? Bom, existem algumas ferramentas mecânicas que são capazes de remover a camada de óxido. A gente apresenta aqui 2 exemplos na imagem, certo? E o grau de limpeza que elas vão obter é um grau de limpeza aprimorado em relação àquele ST3 que a gente apresentou anteriormente, tá certo? Que é um grau de limpeza segundo a norma SSPC SP11. Né? A gente já vai explicar em melhor detalhe, né, o que é essa norma, tá certo? Mas é aquele grau que você tem uma limpeza, visualmente você não vê mais óxido aderido, tá certo? E a superfície apresenta um perfil de rugosidade mínimo de 25 micrômetros, tá? Bom, continuando falando de métodos de preparação de superfície, a gente destaca aqui o jateamento abrasivo seco, né? Então, existem equipamentos de bancada, né, de laboratório, que a gente apresenta aqui à sua esquerda, equipamentos de campo, tá certo? E como é que funciona o jateamento abrasivo seco? Né? Então, por meio de ar comprimido, com material bastante abrasivo, ele é acelerado sobre a superfície que se quer limpar em alta velocidade. E quando o material atinge essa superfície em alta velocidade, ele remove óxidos, remove carepa de laminação, remove pintura pré-existente e ainda gera um perfil de rugosidade na superfície, certo? Bom, o material abrasivo que pode ser utilizado, a gente dá um exemplo aqui, né, para vocês terem a mão de uma pessoa, vocês veem aqui a dimensão desse abrasivo, são partículas granulométricas, né, de granulometria baixa, certo? E você tem aqui já imagens de microscopia, né, a gente cita granalha de aço, né, como uma dessas partículas, são materiais bastante duros e que tem essa função de remover a sujidade da superfície na medida que são acelerados contra a superfície, tá? E existem diferentes geometrias, tá certo? A gente tem aqui uma microscopia de granalha de aço angular e granalha de aço esférica, e conforme a geometria, ela vai proporcionar sobre a superfície um determinado perfil de rugosidade, tá certo? A granalha angular gera um perfil anguloso e a granalha esférica um perfil mais arredondado, certo? Para diferentes aplicações, diferentes tipos de superfície, a gente tem diferentes tipos de abrasivos a serem utilizados, tá certo? Aqui citamos a escória de cobre, óxidos de alumínio, microesferas de vidro, certo? Abrasivos plásticos para superfícies menos duras, ok? Onde se deseja fazer uma limpeza superficial, ok? E a gente tem aqui a imagem de uma peça que foi tratada com jateamento abrasivo seco, uma peça de aço carbono, ao metal branco. O que significa isso? Significa que foi retirada toda a sujidade que existia na superfície, todos os contaminantes, tá certo? Por ação mecânica de jateamento abrasivo seco, nesse caso usando granalha de aço angular, tá certo? E o grau de limpeza ao metal branco é classificado como SA3, segundo a norma ISO 8501. É o melhor grau de limpeza que se pode obter por um método de jateamento abrasivo seco de aço carbono, certo? Então, se a gente pudesse ver um esquema, tá certo? Vendo um esquema aqui para entender melhor isso, você tem aqui o seu aço carbono com a camada de carepa de laminação. Ao se aplicar uma limpeza ao metal branco por jateamento abrasivo seco, esse grau de limpeza não vai conter mais a carepa de laminação ao final do processo. Se a carepa foi oxidada ao intemperismo natural, o jateamento abrasivo seco também remove toda essa camada óxida, inclusive chegando nos alvéolos, e ainda promove a formação de um perfil de ancoragem, um perfil de rugosidade. Então, por esse processo, a gente consegue remover completamente as sujidades da superfície e ainda gerar um perfil de rugosidade, ok?
Em microscopia, a gente vê esse tipo de situação na seção transversal. Uma superfície que estava oxidada, após a limpeza, ao grau de limpeza SA3, você já não vê mais nenhum óxido na superfície, tá certo? E uma rugosidade que é gerada pelo impacto do material abrasivo. Muito bem, o jateamento abrasivo úmido, né, tem similaridades com o jateamento abrasivo seco, ele também usa um abrasivo em alta velocidade na superfície, para limpar a superfície. A diferença aqui é que utiliza um meio aquoso, né, utiliza água, certo? Existem algumas vantagens, né, porque se gera menos poeira, né, porque geralmente você pode trabalhar no ambiente aberto, ok? Enfim, e eles são utilizados, eles têm apenas assim uma estrutura, né, alguns equipamentos diferenciados, tá certo? Você precisa de um reservatório de água, um reservatório de abrasivos, e os dois acabam se encontrando no bico da pistola de jateamento, tá certo? E aí, em alta velocidade, alta pressão, esse material ele é impelido sobre a superfície. Então, a gente tem aqui o exemplo, está aqui o operador, com todo o equipamento necessário para se proteger, tá certo? E fazendo um jateamento abrasivo úmido na superfície com partículas de óxido de alumínio, no caso aqui, tá? Então, a gente vê como é que fica no lado esquerdo a chapa antes do tratamento, as chapas antes do tratamento, após o tratamento, você vê a remoção completamente das camadas de óxido, e você já vê um amarelecimento da superfície, que é o que a gente chama de corrosão instantânea, tá? É um processo de oxidação, corrosão não, desculpa, é um processo de oxidação instantânea, porque não é um óxido contaminado, ok? É um óxido que se forma devido à evaporação da água, e esse processo a gente chama de flash rust, tá certo? Vem do inglês, ou oxidação instantânea, né? Aqui a gente tem um grau leve, o grau de flash rust pode ser leve, moderado ou intenso, se for deixado muito tempo até o momento da pintura, ou se a água demorar muito para evaporar, tá certo? Você acaba tendo uma corrosão mais intensa na superfície devido à oxidação instantânea. Desculpa, vou me corrigir, não é uma corrosão mais intensa, é uma oxidação instantânea mais intensa, tá certo? Devido a esse processo de flash rust, tá certo? Ok? Bom, aqui o jateamento abrasivo úmido, ele também remove carepa de laminação, porque você tem material abrasivo sobre a superfície, então você também pode usar em pintura nova, além de pintura de manutenção. Então, as chapas aqui antes do jateamento e após o jateamento, ok? Bom, o hidrojateamento. O hidrojateamento é aquele que a gente usa em diferentes pressões, tá certo? Você tem uma mangueira de hidrojateamento, tá certo? Vem a água em alta pressão, certo? E essa água em alta pressão, ela é capaz de remover óxidos e remover pintura existente. Eu estou considerando aqui o hidrojateamento sem nenhum abrasivo, tá certo? Então, nesse caso, a gente usa o hidrojateamento para refazer uma pintura que já existe. Né, a pintura está danificada, ela já precisa repintar uma estrutura, um equipamento, então você usa o hidrojateamento porque ele vai remover completamente da superfície a pintura antiga e as camadas de óxido, tá certo? Mas o hidrojateamento não vai remover carepa de laminação, certo? Não é capaz, a água em alta pressão, ela não é capaz de remover a carepa de laminação e nem de gerar perfil de rugosidade, certo? O perfil de rugosidade que vai ter na superfície é aquele que já existia da pintura anterior, do processo de pintura anterior. Bom, o melhor grau de limpeza que se pode obter pelo processo de hidrojateamento é classificado como WJ1. Daqui a pouquinho a gente vai esquematizar esses graus de limpeza, certo? Bom, temos aqui um outro exemplo de hidrojateamento, tá? Então, o hidrojateamento, como também usa água, como o jateamento abrasivo úmido,
ele pode gerar oxidação instantânea ou flash rush, da mesma forma que o jateamento abrasivo úmido, ok? Então, se você não tem abrasivo no hidrojateamento, é um tratamento somente com água, ele não gera perfil de rugosidade, ele remove óxidos e pintura e ele não remove carepa de laminação, tá certo? Quando se faz o hidrojateamento com abrasivo, aí o abrasivo é misturado no reservatório de água, geralmente tem que ser um abrasivo inerte, para a gente não gerar uma lama, tá certo? E aí, nesse caso desse tratamento de hidrojateamento com abrasivo, a gente gera um perfil de rugosidade no substrato, remove óxidos, pintura existente e também remove carepa de laminação, tá? A gente traz aqui um exemplo de hidrojateamento a alta pressão com abrasivo, aqui a peça antes do tratamento, ainda com carepa de laminação, e as demais peças já depois do tratamento, você vê que chega no estado de grau de limpeza ao metal branco, tá certo? A classificação de limpeza, de grau de limpeza, é chamada de WAB10, a gente já vai detalhar isso no próximo módulo, tá certo? E assim nós encerramos o módulo 3, onde nós falamos bastante dos métodos de ação química e de ação mecânica na etapa de preparação de superfície. Então, nesse módulo, vocês viram quais são os métodos de limpeza de ação química, pré-tratamento químico aplicado à pintura e métodos de limpeza de ação mecânica e suas particularidades. Então, a gente deixa aqui uma pergunta-chave sobre o módulo 3, para vocês pensarem no assunto, tá certo? Cite 3 métodos de limpeza de superfície de ação mecânica, né? Vamos deixar aí para instigar o pensamento de vocês, certo? Então, nesse momento, nós vamos fazer aqui uma pausa de 1 minuto, tá certo? Deixa eu gerar aqui. Vou iniciar o nosso temporizador para a gente beber uma água. Nosso reloginho vai contar 1 minuto antes da gente continuar o nosso módulo 4. Aproveitar esse minutinho para informar quem chegou depois, por favor, fazer o cadastro pelo link que está informado aí no campo de perguntas e respostas, tá certo? Vocês têm aí um link onde vocês podem fazer o cadastro e sem esse cadastro a gente não tem como enviar certificados, ok? Ao final da apresentação, abriremos para as perguntas de vocês. Pessoal, lembrando que essa apresentação vai estar disponível no canal do CEPEL, no YouTube, na aba relacionada ao laboratório de corrosão. Bom, o nosso tempo de intervalo esgotou, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Deu para fazer uma pausa, relaxar, tomar um copinho de água, né? Então, nós vamos continuar aqui com o nosso módulo 4, certo? Então, nesse módulo 4, nós vamos falar sobre parâmetros de avaliação da preparação de superfície, grau de limpeza, perfil de rugosidade e contaminantes invisíveis, certo? Bom, nesse módulo, nós vamos falar de grau de limpeza mais detalhadamente, já apresentamos alguns graus de limpeza para vocês, junto com os métodos de preparação de superfície. Então, nós vamos falar mais detalhadamente dos graus de limpeza e seus padrões técnicos, certo? Vamos apresentar como se mede o perfil de rugosidade, certo? Falar um pouco mais detalhe do efeito dos contaminantes solúveis na superfície e no desempenho da pintura anticorrosiva e os métodos de avaliação que temos disponíveis para determinar os contaminantes invisíveis, né? Os contaminantes solúveis são aqueles invisíveis, certo? Então, vamos seguir aqui. Então, falamos com vocês no módulo anterior dos principais métodos de preparação de superfície, certo? Aqueles de ação química, aí num conceito mais amplo, a gente está enquadrando todos aqui no mesmo, com a mesma função, que é o desengraste, decapagem, os pré-tratamentos.
e aqueles de ação mecânica, onde falamos de ferramentas mecânicas e manuais, de jateamento abrasivo seco ou úmido e de hidrojateamento sem ou com abrasivo. Bom, após o preparo da superfície, seja pelo método que for utilizado, né, a gente deve avaliar se esse preparo foi adequado, se a superfície está pronta para receber a pintura, certo? Então, a gente pode avaliar segundo 3 critérios que nós destacamos aqui, que é o grau de limpeza, o perfil de rugosidade e a presença, né, o teor de contaminantes solúveis, tá certo? No grau de limpeza, a gente já deu alguma introdução no módulo anterior, certo? E falamos dos diferentes graus de limpeza, né? O que significa esse grau de limpeza? Você prepara a sua superfície, vai olhar para ela e vai dizer, ela está muito limpa, ela está pouco limpa, ela está medianamente limpa, né? Como classificar se ela está bem limpa ou se ela está pouco limpa, né? Então, aí existem os padrões, de acordo com normas técnicas, que são padrões de limpeza para diferentes tratamentos de superfície, onde a gente pode conferir a superfície que foi preparada com esses padrões, certo? E aí classificar esse grau de limpeza, certo? Isso é uma forma de você homogeneizar o tipo de avaliação que está sendo feita na sua superfície após o seu preparo, certo? Então, se você diz que a minha superfície ela apresenta um grau de limpeza SA3, segundo a norma ISO 8501, quem precisar entender o que isso significa, vai na norma ISO 8501 e procura lá a descrição do grau de limpeza SA3 e vai entender como está a minha superfície, qual é o grau de limpeza que a minha superfície apresenta, certo? Então, para jateamento abrasivo seco, a norma estabelece os graus SA, SA1, SA2, SA2,5, SA3, certo? Quando se usa uma ferramenta mecânica ou manual, certo? Em que você não remove completamente o óxido da superfície, a norma classifica no grau ST. Então, você pode ter ST2 ou ST3. Então, além de você ter o descritivo da superfície, né, a gente não vai ler aqui, esse material vocês têm dispostos na norma, mas é apenas para exemplificar, além de você ter a descrição do que significa esses graus de limpeza na sua superfície, você tem ainda padrões fotográficos, né? A norma dispõe de padrões fotográficos que você pode comparar com a superfície que foi limpa e estabelecer ali qual é o grau de limpeza da sua superfície, certo? Aqui é apenas um exemplo, a norma ISO 8501, existem um conjunto de normas aí disponíveis, tá? A gente mostra aqui as normas SSPC, também com a descrição técnica da limpeza de superfície e os padrões de limpeza visuais também, em forma de fotografias, tá certo? A gente tem para jato abrasivo seco, tem para ferramentas mecânicas, tem para hidrojateamento, tem para hidrojateamento com abrasivo, tá certo? Então, a gente tem esses padrões disponíveis para poder classificar a superfície e entre diferentes equipes, diferentes processos de especificação técnica, você saber o que está falando, está usando a mesma linguagem, tá certo? Bom, então, um pequeno resumo aqui, baseado em normas técnicas, quais são os graus de limpeza que a gente tem disponíveis para classificar a limpeza da superfície. Por ferramentas mecânicas, a gente tem o grau ST, pode ser ST2 ou ST3, o ST3 é mais aprimorado que o ST2. Tá? Ou aquela ferramenta mecânica que consegue remover na sua grande parte os óxidos da superfície, a gente tem a ferramenta SSPC, a norma SSPC SP11, tá certo? Que classifica, segundo essa norma, você consegue ver o metal nu e um perfil de rugosidade mínimo de 25 micrômetros, tá certo? Utilizando o jateamento abrasivo seco, a classificação é SA, que pode ser SA1, SA2, SA2,5 ou SA3, de acordo com o grau de limpeza. SA3 é a limpeza mais aprimorada, que a gente chama de ao metal branco.
No hidrojateamento sem abrasivo, a gente classifica como WJ, que pode ser 4, 3, 2 e 1. Aqui a numeração é invertida, o WJ1 é aquele que dá o melhor grau de limpeza por processo de hidrojateamento. E utilizando o jateamento abrasivo úmido ou hidrojateamento com abrasivo, existe a classe WAB, que pode ser WAB6 ou WAB10. O WAB10 é aquela classe de melhor tratamento de superfície, usando jateamento abrasivo úmido ou hidrojateamento com abrasivo. Estamos falando do substrato de aço carbono em todos os casos, ok? O flash rush vai aparecer nos métodos que a gente utiliza a água, jateamento abrasivo úmido ou hidrojateamento, e ele pode ser L de leve, M de médio ou H de high ou intenso, tá certo? Então ele vai ser um flash rush, aquela oxidação instantânea, leve, média ou intensa, ok? Então, dessa forma é que a gente consegue avaliar o grau de limpeza de uma superfície após utilizado os devidos métodos de tratamento, de preparação, certo? Vamos ver o próximo item, que é como avaliar o perfil de rugosidade, certo? O perfil de rugosidade, como eu já falei rapidamente, ele vai estar muito relacionado com a natureza do abrasivo que você usa, com a geometria desse abrasivo, com a pressão de jateamento, tá certo? Várias variáveis, com a angulação com que é feito o jateamento, então com a pressão da máquina, enfim, tem muitas variáveis aí que elas vão influenciar com a granulometria do abrasivo. Então, existem muitas variáveis que vão influenciar no seu perfil de rugosidade que vai ser gerado, tá certo? Então, se você tem, por exemplo, uma rugosidade excessiva e aplica uma pintura, pode ser que essa rugosidade que fique para fora da pintura. Isso vai gerar pontos que não estão protegidos e vai ter problemas de corrosão, falha prematura da pintura. Se você tem rugosidade insuficiente, pode ser que a pintura não tenha uma boa aderência na sua superfície. O ideal é ter uma rugosidade adequada para ter uma boa aderência e recobrir completamente essa rugosidade também, tá certo? A gente vai destacar aqui os requisitos das normas Eletrobras de pintura anticorrosiva quanto ao perfil de rugosidade, certo? Então, as normas indicam, como requisito técnico, que o perfil de rugosidade deve estar compreendido entre 1/4 e 1/3 da espessura total do esquema de pintura. E a medição de rugosidade deve ser realizada no primeiro metro quadrado, repetindo-se a operação a cada 30 metros quadrados, ou sempre que houver alterações nas condições de jateamento, por exemplo, renovação do abrasivo, certo? No caso de estruturas tubulares, a medição deve ser feita no primeiro metro linear, repetindo-se a cada 30 metros lineares, certo? É uma forma de você checar a rugosidade durante a obra, e ela deve ser mantida naquela que foi especificada no contrato de manutenção, tá certo? Bom, e quais são os métodos que a gente tem para avaliar a rugosidade? Então, é isso que a gente vai discutir agora, com base na norma STM-D 4417, estabelece 3 métodos, tá certo? Aquele que você utiliza os comparadores visuais, que é o chamado método A, os rugosímetros digitais e analógicos do tipo agulha e as fitas de impressão ou réplica tape, né, que é o método C. Certo? Os comparadores visuais, então, são pequenos dispositivos, tá certo? Com essas abas, eles são conhecidos aí no jargão popular de inspetor de pintura como margaridas, né? Porque lembram a geometria de uma flor, tá certo? E em cada um dessas pétalas, já que a gente está falando de margarida, de flor, né? Você tem aí padrões de rugosidade, certo? Que foram gerados por granalha de aço, por esfera de vidro, enfim, tem vários dispositivos aí no mercado, e com auxílio de uma lupa, o centro aqui é vazado, a medida é feita colocando a margarida sobre a superfície a ser medida, a rugosidade, e avaliando com a lupa o centro, e você vai observar onde o centro se equivale mais próximo
de qual pétala, tá certo? De qual extremidade aqui, certo? E cada extremidade tem lá qual é o perfil de rugosidade, porque isso já foi padronizado. Então, é por uma observação visual, por uma comparação visual com padrões, que vai se determinar o perfil de rugosidade da peça que foi jateada, tá certo? Uma outra forma é o uso de medidores do tipo agulha, né? Então, são medidores disponíveis no mercado, rugosímetros. Você tem os modelos analógicos, os modelos digitais. Eles têm uma agulha na sua base. Essa agulha ela vai penetrar nos vales do seu perfil de rugosidade e a base do equipamento vai ficar apoiada nos picos do perfil de rugosidade. A gente pode encarar o perfil de rugosidade microscopicamente como um relevo, né? Um relevo que você tem ali picos e vales, certo? Então, por essa diferença de altura, a gente vai determinar, por um rugosímetro tipo agulha, qual é a altura do perfil de rugosidade, tá certo? Então, como essa é uma medida pontual, a gente deve fazer em várias localidades da estrutura, certo? E tirar uma média, ok? Porque a rugosidade é importante avaliar também se a rugosidade ela é homogênea ao longo de uma área da estrutura, tá certo? Bom, o outro tipo de instrumento é o chamado método da fita, que a gente já destacou lá na frente, tá certo? Anteriormente. Então, são fitas de impressão. Imagina que a gente vai tirar uma impressão digital da superfície. Então, essas fitas, elas têm uma área circular, compreendendo um material plástico, material que se deforma, e é feito um pressionamento desse material por meio de um bastão que vem junto com o kit desse equipamento, tá certo? E aí, quando remove a fita da superfície, você vai imprimir na fita aquele mesmo relevo que existia na superfície. E aí, por uma diferença de altura, com o auxílio de um micrômetro, consegue-se determinar a diferença de altura, pico e vale, e a rugosidade dessa área que foi analisada, ok? Bom, continuando então o nosso módulo 4, né, falamos do grau de limpeza, do perfil de rugosidade, agora a gente vai tratar um pouquinho dos contaminantes solúveis e como avaliar esses contaminantes, que também é um critério de qualidade para saber se uma superfície foi bem preparada, certo? Bom, fizemos uma experiência aqui de laboratório para exemplificar qual é o efeito dos sais solúveis sobre o revestimento, né? Então, nós temos 3 substratos diferentes, um que foi tratado por jateamento abrasivo seco, outro que foi tratado por uma ferramenta mecânica, mas que é capaz de remover óxidos, e outro que foi tratado por uma ferramenta mecânica que não é capaz de remover completamente os óxidos, você fica com um grau de limpeza ST3. Nos 3 casos, inicialmente, a superfície estava contaminada com cloreto, que é aquela substância presente nas atmosferas marinhas, certo? Então, visualmente, a gente não enxerga o cloreto, né? O cloreto, a gente pode fazer uma analogia, é o sal de cozinha, certo? Você despeja sal de cozinha para você enxergar, né? É difícil, né? Então, visualmente, a superfície estava limpa, a gente não enxergava o cloreto, mas por uma análise química, depois que foi feito o tratamento de superfície, vimos que no caso 1, removeu-se 96% dos contaminantes. No caso 2, 89%, e no caso 3, 84%. Foi aquele que menos se removeu contaminantes, tá certo? E nos 3 casos, depois da limpeza e a superfície estando com contaminantes, foi aplicada uma mesma tinta, um mesmo esquema de pintura, certo? E foi feito ensaio anticorrosivo. Então, como já falamos, depois que se aplica a tinta e você tem os contaminantes entre a tinta e o metal, esses contaminantes acabam acelerando a permeação da água através da película, gerando empolamento e corrosão sob o revestimento, certo? E, de fato, após o ensaio de corrosão, a gente abriu a área que estava o revestimento, certo? E você vê que no caso 1, que você teve maior eficiência de remoção de contaminantes, uma menor corrosão, né? Uma menor intensidade de corrosão. O caso 2
intermediário, e o caso 3, aquele que estava mais corroído sob o revestimento após 30 dias de imersão numa solução salina, certo? Então, a gente evidencia dessa forma que a presença de sais solúveis na superfície anteriormente à aplicação dos revestimentos acaba acelerando processos de empolamento e corrosão sob o revestimento. Para se garantir uma boa limpeza de superfície, não basta remover os óxidos, aqueles contaminantes visíveis, né? A pintura antiga, carepa de laminação. É importante também remover os sais solúveis, que são os contaminantes invisíveis, tá certo? E aí o grau de limpeza visual que a gente consegue avaliar com os nossos olhos, né, pode não ser suficiente para se ter a garantia de um bom desempenho anticorrosivo dos revestimentos, porque se ali tem sais, tem contaminantes invisíveis, eles vão acelerar o processo de corrosão, principalmente em condições de imersão e de elevada umidade. E aí a gente vai discutir um pouquinho quais são os métodos para se analisar os sais solúveis, porque se é importante saber se a limpeza de superfície eliminou os sais solúveis, como é que a gente pode medir isso, certo? E existem vários kits, tá certo? Comerciais, para se medir sais solúveis, são kits de campo, existem procedimentos de laboratório também, todos baseados numa extração, né? A gente vai fazer uma extração de uma certa área da solução, usando uma água deionizada, que é uma água pura, uma água livre de qualquer sal, de qualquer contaminante, e analisar o teor de contaminantes que está presente naquela água, aquela água que anteriormente entrou em contato com a superfície, tá? Então, a gente dá o exemplo aqui do kit Breslin, que ele é baseado nas normas ISO 8502-6 e 8502-9, né? Então, é um kit vendido comercialmente, você tem aí vários apetrechos, né, dentro do kit, certo? Então, basicamente, o procedimento, ele vem com uma célula de borracha, que a parte externa dessa célula tem um adesivo, então é possível aderir na superfície que se vai analisar, já se tem aqui uma área conhecida, uma área que vai ser analisada, então o líquido de extração é uma água deionizada, como eu falei, por meio de uma seringa e nas arestas de borracha, você admite ali 3 ml da solução de extração para dentro da célula de borracha, e fazendo uma vibração mecânica, tá certo? Aguardando um certo tempo, existem já procedimentos aí para esse tipo de análise, tá certo? Na literatura. Depois você, com a seringa, remove a solução de extração, né? A solução, então, ali, ela extraiu os contaminantes que existiam naquela área e, por meio de um condutivímetro, você goteja aqui a solução extraída e ele vai te dar a condutividade da solução. Essa condutividade depois é transformada em salinidade total, certo? Então, esse é um dos métodos que existe e os outros métodos são muito similares a este, tá certo? E aí, o que a gente faz com esse resultado, né? É a pergunta, certo? Então, pela norma SSPC SP11, né, ela classifica os teores de contaminantes não visíveis, tá certo? Então, a gente pode classificar aí em função da concentração de sais de cloreto, de sulfato e de íons ferrosos que estão presentes na superfície, como NV1, NV2 ou NV3, que é não visíveis, né? Contaminantes não visíveis. O grau 1 é aquele que a superfície está completamente livre de qualquer tipo de contaminante. O grau 2, ela tem até 7 micrometros por centímetro quadrado de cloreto, até 10 micrometros por centímetro quadrado de sulfato, de íon ferroso, e até 17 micrometros por centímetro quadrado de sulfato. E a NV3, ela tem que ter, no máximo, né, tá entre aqueles índices anteriores, né, e no máximo 50 micrometros por centímetro quadrado de cloreto. Qual é o nível aceitável? Né? O nível aceitável é o NV1, né? Você não quer uma superfície com cloretos. E aí vai da especificação de cada um, né? Na hora que você for especificar a contratação de um serviço de manutenção, você deve dizer lá que a sua superfície deve ser
nível NV1 em termos de contaminantes não visíveis, tá certo? Ok? Bom, continuando então, a gente, para finalizar esse módulo, vamos apresentar aqui algumas regrinhas práticas, né? E quais são as condições que a gente pode fazer um tratamento de superfície, né? Quais são as condições ambientais? Posso fazer tratamento de superfície em tudo que é condição, né? E quando eu devo pintar depois que eu fiz o tratamento de superfície, né? Então, a gente encontra aí algumas regrinhas em documentos, em literatura, tá certo? Que entre 30% e 70% de umidade relativa do ar não pode se demorar mais do que 8 horas depois que se faz o tratamento de superfície para realizar a pintura. Entre 70% e 85% de umidade do ar não se deve ultrapassar em 4 horas. Quando você tem ambiente industrial agressivo ou à beira-mar, não se deve ultrapassar 2 horas. Né? Se houver poeira no ar, chuvisco, deve ser providenciada a cobertura do local, né? O tempo deve ser mínimo possível. As normas Eletrobras de pintura anticorrosiva, elas têm como requisito técnico primordial, se a umidade relativa do ar estiver acima de 85%, não deve ser efetuado nem serviço de jateamento abrasivo seco, nem o de pintura, certo? E as superfícies devem ser preparadas, receber a primeira demão de tinta de fundo no menor prazo de tempo possível, nunca superior a 2 horas, a fim de se preservar o grau de limpeza e evitar a contaminação das mesmas. Pois não adianta nada você ter um grande trabalho de preparação de superfície, deixa ela exposta à ação do intemperismo, todo esse trabalho vai ser perdido, tá certo? Logo após a preparação, deve-se realizar logo a pintura da primeira demão de tinta, tá certo? Bom, então nesse módulo 4, nós finalizamos os parâmetros de avaliação de preparação de superfície, grau de limpeza, perfil de rugosidade de contaminantes invisíveis, falamos do grau de limpeza, do perfil de rugosidade e seus métodos, dos padrões técnicos dos graus de limpeza, dos contaminantes invisíveis e dos principais métodos utilizados para se avaliar, tá certo? E aí, como nos outros módulos, também deixamos a pergunta, tá, para vocês pensarem, a pergunta-chave desse módulo 4. Quais os métodos para se avaliar o perfil de rugosidade? Vamos ver aí quem estava prestando atenção, tá? Então, vamos passar para o nosso módulo 5. Esse é o último módulo, nós vamos dedicar um pouquinho do nosso tempo agora em falar sobre preparação de superfície na pintura de aço galvanizado, né, que é um material muito utilizado no setor elétrico, certo? E até aqui, tudo que nós falamos foi mais concentrado no aço carbono. Então, nesse momento, vamos falar um pouquinho do aço galvanizado. Então, nesse módulo, vamos apresentar alguns requisitos das normas Eletrobras de pintura anticorrosiva, tá certo? Para a pintura de aço galvanizado, falar dos graus de intemperismo do aço galvanizado, assim como a gente também apresentou graus de intemperismo para aço carbono, certo? E os principais cuidados na preparação de superfície do aço galvanizado, certo? Bom, relembrando, no dia 28 de abril, nós tivemos aqui um mini curso sobre aço galvanizado, né? Então, quem tiver interesse, não pôde assistir, esse material está disponível no YouTube, pelo YouTube do CEPEL, vocês conseguem entrar no canal do YouTube do Laboratório de Corrosão do CEPEL, e lá nós estamos dispondo os cursos, né? Então, você já tem lá disposto o curso sobre o mini curso de aço galvanizado. Vocês vão ter todo o detalhamento sobre aço galvanizado, seus processos de fabricação e suas particularidades, certo? Bom, e aqui eu só vou relembrar alguma coisa, né, para quem não esteve presente, não pôde acompanhar. Então, aço galvanizado muito utilizado no nosso setor, no setor elétrico, outros setores também, tá certo? Em estruturas de sustentação, equipamentos, né? O aço galvanizado por imersão a quente é aquele mais utilizado. Então, no mini curso anterior, né, nossa equipe apresentou aí
os processos da galvanização por imersão a quente, todas as suas etapas, certo? E no final desse processo a gente tem a formação de ligas metálicas, zinco-ferro, e uma camada de zinco puro na superfície, né? Temos aí ilustrações mostrando o processo industrial de galvanização por imersão a quente, certo? E as camadas que são formadas, né, cada uma com uma morfologia diferente, tá certo? Desde a superfície do substrato, que está aqui indicada pelo apontador laser, vai subindo até a camada mais externa, que é a camada eta, é aquela mais rica em zinco, tá certo? E as camadas mais perto do substrato, elas têm teores maiores de ferro, pelo próprio processo de difusão que acontece durante a formação dessas camadas, na imersão a quente, tá certo? Bom, então, relembrando o que é galvanizado, eu vou rapidamente falar um pouquinho das normas Eletrobras de pintura anticorrosiva. Então, são normas, são 30 normas que vocês têm disponíveis no site da Eletrobras. A gente coloca aqui o site disponível, tá certo? Basta jogar no Google normas Eletrobras de pintura anticorrosiva, que ele já vai automaticamente indicar o link, tá certo? E você tem ali requisitos, né, boas práticas para qualquer serviço de pintura anticorrosiva. São 9 normas de procedimentos, e que vai da NE 001 a NE 009, e 20 normas da NE 010 a NE 030, normas de tintas, né, que você tem os padrões de qualidade de tintas líquidas e de desempenho das películas secas. Todas essas normas são disponíveis para download, basta você acessar as normas, o site da Eletrobras, tá certo? Bom, e dentre essas normas a gente tem a NE 006, que trata especificamente sobre pintura de aço galvanizado. E lá vocês têm todas as etapas de preparação de superfície para a pintura de aço galvanizado, que eu vou detalhar aqui algumas principais, ok? A primeira questão numa pintura de aço galvanizado é identificar o estado de oxidação da superfície, seu estado de oxidação inicial, tal como fizemos para o aço carbono, né? Então, você tem aquele galvanizado novo, que acabou de ser fabricado, ele ainda não apresenta qualquer grau de oxidação, tá certo? E a gente tem o aço galvanizado envelhecido por uma exposição natural. E aí, nesse caso, a gente tem diferentes graus de estados que representam seus estados de oxidação, tá certo? A gente vai classificar como envelhecido com corrosão branca de zinco e ausência de corrosão vermelha, onde nós temos ainda a corrosão daquelas primeiras camadas intermetálicas, aquelas que estão diretamente expostas ao ambiente, tá certo? Então, a gente tem alguns exemplos aqui para mostrar, né? Aquela corrosão branca do zinco, tá certo? Das camadas superficiais intermetálicas. E aqui, nesse caso, começa a haver já o consumo da camada eta, né? A camada mais externa, e já o aparecimento de uma corrosão alaranjada por conta das camadas de liga, né? Do material, que são aquelas da camada de galvanização, tá certo? Então, nesses casos que a gente apresentou, seja no galvanizado novo ou no galvanizado envelhecido, que ainda não apresenta corrosão do aço, né, apenas corrosão nas camadas de galvanização, né, nas camadas intermetálicas, né, como que a gente procede na preparação de superfície? Então, existem lá as etapas todas discriminadas nas normas Eletrobras, tá certo? Aí a gente faz um resumo aqui para vocês, destacando os principais aspectos, que você tem a lavagem da superfície com água pressurizada quente, principalmente usando manta abrasiva, quando é o galvanizado novo, um desengorduramento com solventes orgânicos, e aí, nesses casos que a gente está tratando, ainda tem camada de zinco, e isso é uma proteção para a superfície metálica. Então, a gente não pode fazer um tratamento mecânico que vá remover essa camada de galvanização. A gente precisa preservar essa camada de galvanização antes da aplicação de um revestimento, de uma pintura, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, você precisa limpar e criar um certo perfil de rugosidade mínimo. Então, a gente tem duas opções.
ou fazer um lixamento manual, tá certo? Ou fazer um jateamento abrasivo ligeiro, né, equivalente a um SA1 para aço carbono, né, onde vai gerar um leve perfil de rugosidade e remover superficialmente a camada, as sujidades, né, as camadas de óxido que existem na superfície, tá certo? Superficialmente mesmo, né? As normas Eletrobras estabelecem uma diminuição de espessura de camada de zinco no máximo de 10% da espessura total, com esse tipo de tratamento, tá certo? Em seguida, a remoção de pó e resíduos e desengorduramento com solventes e a aplicação da tinta de fundo, tá certo? Bom, a norma Eletrobras para a pintura de aço galvanizado, ela exemplifica, estabelece os requisitos também da pintura, não só da preparação de superfície, né? E de acordo com o caso aonde o galvanizado está instalado, certo? Então, a gente traz aqui um exemplo, uma estrutura aérea num ambiente que seja agressivo, né? Você usa o tratamento mecânico ou manual das áreas corroídas, lixamento, escovamento e jateamento abrasivo ligeiro das áreas sem corrosão, e em seguida uma tinta epóxi pigmentada com alumínio, uma tinta epóxi de alta espessura e uma tinta de poliuretano acabamento, só que esse tópico a gente vai deixar para amanhã, tá certo? Então, vamos ficar na preparação de superfície hoje, certo? Então, em continuidade aos estados de oxidação do aço galvanizado, vai chegar o momento que toda a camada de galvanização vai ser consumida. E aí você já vai estar com esse aspecto aqui, já começa a haver corrosão vermelha do aço, tá certo? Corrosão do aço. A gente tem esse exemplo, tem mais 2 exemplos aqui que a gente mostra para vocês, tá certo? Já uma corrosão vermelha bastante intensa. Interessante, nessa peça aqui, existia uma outra peça que estava parafusada, aonde ela ficou coberta, não apresentou corrosão vermelha, né? A camada de galvanização ficou protegida, certo? Uma curiosidade. Mas aí, nesses casos, que você já tem oxidação completa da superfície, a camada de galvanização já não existe mais, aí a gente traz o exemplo aqui da norma NE 006, em que você pode, para uma estrutura enterrada que se encontra nesse estado, fazer um jateamento abrasivo seco ou jateamento abrasivo úmido e aplicar como tinta de fundo uma epóxi pigmentada com alumínio e 2 demãos da tinta epóxi isenta de alcatrão de hulha, certo? A gente apresenta aqui para vocês a folha de rosto da norma de pintura de aço galvanizado, certo? Lá vocês vão ter os maiores detalhes sobre toda a preparação de superfície com esse material e esquemas de pintura de acordo com a atmosfera, se é rural ou urbana, marinha ou industrial, se tratam de bases metálicas apoiadas e fixadas em concreto, estruturas enterradas, estruturas com pinturas pré-existentes. Então, existe uma série de condições iniciais que se deve avaliar para saber especificar melhor a correta proteção para o aço galvanizado, tá certo? Então, nesse módulo, nós falamos de preparação de superfície na pintura de aço galvanizado, um pouco sobre as normas Eletrobras de pintura anticorrosiva, graus de intemperismo de aço galvanizado e cuidados que se devem ter na preparação de superfície do aço galvanizado. No dia 21 de maio, nós estamos programando, já vamos anunciar aqui em primeira mão para vocês, um mini curso sobre as normas de pintura anticorrosiva da Eletrobras, tá? Sobre as normas Eletrobras de pintura anticorrosiva. Vai ser no dia 21 de maio, às 10 horas, como temos mantido os nossos mini cursos, ok? Então, já antecipando aqui para vocês, vamos divulgar, tá? Pela página do YouTube, os canais de divulgação que têm sido utilizados pelo CEPEL, ok? Bom, então, encerrando esse módulo, a gente deixa aí a pergunta-chave para vocês pensarem, né, e instigar a curiosidade. Quem sabe assistir novamente a apresentação pelo YouTube depois, ok? A preparação de superfície de aço galvanizado depende do seu estado inicial de corrosão? Por quê? Né? Então, quem prestou atenção sabe que isso é bastante fácil de responder, ok? Bom, aproveitando, nós já vamos aqui convidar vocês a participar do Seminário de Corrosão para o Setor Elétrico 2020, que está marcado para 20 a 22 de outubro,
lá no CEPEL, né? Em função da questão da pandemia, a gente ainda não sabe informar como vai ficar. A princípio, as datas permanecem, mas pedimos quem tem interesse em participar, mandar trabalho, pode mandar, porque o evento vai acontecer de alguma forma, tá certo? Ou em outra data, ou de forma remota, não sei, estamos avaliando com a comissão técnica do evento, mas pedimos que acompanhe as informações pela página do evento, seminariodecorrosão.com.br. Quem tiver interesse já pode mandar trabalho, que estamos recebendo os trabalhos técnicos para serem apresentados no evento, tá certo? Bom, agradecemos a participação de todos, estamos disponibilizando aqui o e-mail do nosso laboratório de corrosão para consultas futuras e, a partir desse momento, abertos a perguntas da plateia. Muito obrigado e estamos à disposição.